Olá, estamos aqui para mais um dia de estudo do livro 10 Mulheres da Bíblia. Estamos estudando a primeira semana de Sara, mas estamos no terceiro dia. E hoje nós vamos falar de manter-se esperançoso. Na página 20, acompanhe a leitura comigo. Rotina extrema. A época em que Deus aparece pela segunda vez, em Gênesis 17, tinha se passado 25 anos desde a sua primeira promessa de fazer Abraão e Sarai uma grande nação. Abraão tem agora 99 anos e Sarai não é muito nova, não é muito mais nova. Ela tricota e joga paciência. Ele perdeu o cabelo e ela os dentes. E nenhum dos dois passa mais tempo desejando um ao outro. 25 anos. Muita coisa aconteceu durante esse período. O casal superou o escândalo do Egito e o seu sombrio Ló foi capturado e resgatado, e então houve todo aquele suplício de Agar e Ismael. Mas nenhum filho havia nascido ainda. Nada do herdeiro prometido. Para Abraão, o nome que significa pai exaltado, as conversas deveriam ter se tornado de uma rotina extrema. E aí, qual o nome? Qual o seu nome? Abraão. Ah, pai exaltado. Uau, que grande título. Diga-me, quantos filhos você tem? Nenhum, suspirava Abraão. Vez por outra, estou certo de que ele pensava na promessa de Deus e piscava o olho para Sarai. Ela lhe sorria, pensando, bem, Deus nos prometeu um filho, não foi? E ambos caíram na risada ante a imagem de balançar um menino no colo ossudo. Deus também estava dando risada. Ainda com um sorriso no rosto, começou a se ocupar com o que mais gostava de fazer, o inacreditável. Deus, mas primeiro tinha de mudar algumas coisas e começar pelos nomes deles. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, com 2 As, né? Porque eu constituí pai de muitas nações. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Ele fala sério, né? Por meio dela. Está em Gênesis 17, no capítulo 5, Gênesis capítulo 17, no versículo 5, e depois do 16 do 15 ao 16. Abraão, pai de um, agora seria Abraão, pai de uma multidão. Sarai, a estéril, seria a partir daquele momento Sara, mãe das nações. Era outra garantia de Deus de que cumpriria a promessa. De alguma forma, o casal escolheu acreditar nela e nunca se render à dúvida. E aí a gente entra aqui na primeira questão do nosso estudo, né? Primeira, dedique algum tempo à leitura de Gênesis 17. Esta é a 4ª vez em 25 anos que o Senhor visita Abraão e ele inicia a visita com a ordem: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Versículo 1. O que isso significa? Pare um pouco, medite nessa palavra e, por favor, escreva seu registro no seu caderninho. Item 2, questão número 2. Se você estivesse no lugar de Sarai, como teria reagido a essa ordem de andar segundo a vontade do Senhor depois de esperar por 25 anos? Como Abraão reage? O que podemos aprender com a sua obediência? Veja os versículos 23 a 27. E aqui eu vou dar só um spoilerzinho da leitura. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou. Como Deus lhe ordenara. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiro. E aí você vai meditar mais nas palavras que ele traz ali do 23 ao 27. Questão 3. Em Isaías 40:31, o profeta escreve: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Qual é a promessa de esperar ou ter esperança em Deus? Que lições você aprendeu durante o seu tempo de espera? Em algum momento da sua vida, da sua história, onde você precisou esperar? Como é que você reagiu, né? O que você aprendeu ali durante esse tempo? Questão 4.
De acordo com 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 9, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. O que esse versículo diz sobre a perspectiva temporal do Criador em comparação à nossa? Como deveríamos entender a noção de tempo do Altíssimo? Medita nessa questão. Traz para o teu coração aquilo que o Espírito Santo nesse momento revelou imediatamente agora. E deixa que o Espírito testifique aquilo que precisa ser transformado em você. Aquilo que você deveria ou deve aprender agora, principalmente porque pode estar acontecendo um tempo de espera. Você pode estar gerando, assim como Sara e Abraão também já estavam gerando, né? Esse filho espiritualmente falando. Ok? Então, para um pouquinho o vídeo, medita nisso, responde, volta, faz isso em cada uma das questões e não passa até o final do vídeo, tá? Depois você retoma. E aí eu vou começar agora a leitura, que está na página 21, que é uma convidada indesejada e antipática, né? A dúvida. Essa vizinha abelhuda, ela é uma visita indesejada, uma convidada antipática, justamente quando você está pronto para o fim de semana de descanso. Quando tira a roupa de trabalho e veste uma bermuda, no momento em que arma a espreguiçadeira e senta com uma revista e um copo de chá gelado, a voz dela interrompe seus pensamentos. Ei, Rebeca, tem uns minutinhos? Tenho algumas perguntas a fazer. Não quero ser antipática, mas, Beca, como é que pode acreditar que um Deus grandioso algum dia iria se importar contigo? Não acha que está sendo pretensiosa pensando que o Senhor quer você no céu? Você pode achar que está muito bem com o cara lá de cima, mas você esqueceu daquela viagem para Atlanta? Acha que ele não vai lembrar do que você fez lá? Como sabe que o Criador se importa com você, então? Tem uma vizinha assim? Ela vai pegar no seu pé, vai irritar você, vai criticar sua opinião, vai lhe passar uma rasteira e recusará ajuda para levantar você. Ela lhe dirá para não acreditar no invisível, sem, no entanto, lhe oferecer alguma resposta para a inadequação do visível. Gente, isso é muito real. Eu vou ler de novo só aqui esse último trechinho para você meditar, porque isso é muito real. Como sabe que o Criador se importa com você, então? A dúvida, né? Tem uma vizinha assim? Ela vai pegar no seu pé, ela vai irritar você, vai criticar sua opinião e vai lhe passar uma rasteira e recusará ajuda para levantar você. Ela lhe dirá para não acreditar no invisível, sem, no entanto, lhe oferecer nenhuma resposta para a inadequação do visível. Gente, recentemente eu falei isso num devocional que eu fiz, do quanto que nós temos dificuldade de crer sem nada duvidar, né? Por questões, e acreditamos mais facilmente nas obras que não são de Deus, né? Olha só, ela é dissimulada, uma mentirosa de duas caras que vive trapaceando e sua meta não é convencer, mas confundir você. Ela não oferece soluções, apenas levanta as questões, portanto, não deixe que ela o perturbe. Embora possa usar o linguajar comum, ela não é uma estreante. As primeiras sementes de dúvidas dela foram plantadas no jardim do Éden, no coração de Eva, e sem dúvida ela trabalhou com afinco para plantar as mesmas sementes no coração de Sara e Abraão. Mas Sara e Abraão nunca desistiram de confiar em Deus. O que eles fizeram, gente? Nunca desistiram de confiar em Deus. E embora a decisão deles de levantar acampamento e partir tivesse ficado para trás, e embora tudo o que tivessem fosse um vale de previdência social e uma promessa dos céus, eles decidiram confiar naquela promissão em vez de se concentrar nos problemas. Olha só, ao invés de em contradição a todas as circunstâncias que estavam acontecendo com eles, eles decidiram confiar na promessa de Deus, decidiram confiar naquela promissão em vez de se concentrar nos problemas. Resultado, o casal que usava o atendimento médico governamental para idosos foi o primeiro a levar um berço ao berçário.
Repetindo, o casal que usava o atendimento médico governamental para idosos foi o primeiro a levar um berço para o berçário. Vamos lá, questão 5. Temos um inimigo que adora roubar nossa esperança e quando damos ouvido ao que ele diz, chamamos a nós mesmos de esquecidos, indignos de afeto, sem importância. Mais do que isso possa parecer, Abraão e Sara sentiram-se assim durante 25 anos de espera. Mas então ouviram os nomes que Deus lhes deu. Abraão deu significado pai de muitos e Sara significando princesa. Leia 1 João, capítulo 4, versículo 4. Leia Efésios 1, de 4 a 5 e Romanos 8, 17. Do que Deus chama você? De que forma isso lhe faz uma nova esperança? Isso lhe traz uma nova esperança. Filhinhos, vocês são de Deus. 1 João 4, 4. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Efésios 1, 5. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Romanos 4, 20 e 21. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, dará um filho e você chamará Isaque. Gênesis 17, 19. E aí a gente vem para a sexta questão. O plano divino é tão estapafúrdio que Abraão pergunta: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Gênesis 17, 17. Ainda assim, a despeito de ser um plano aparentemente sem sentido, ele e Sara nunca desistem de confiar no Senhor. Leia Romanos 4, de 18 a 21. O que esses versículos falam sobre a fé dos dois? Medite um pouco, pare o vídeo, reflita e depois retome para a gente seguir agora para a questão de número 7. Abraão mostra-se claramente descrente quanto à possibilidade de Sara dar à luz a um filho, já em idade tão avançada. Então, ele pede ao Criador que abençoe Ismael, pensando que ele deve ser o legítimo herdeiro no final das contas. Como Deus reage? Ver Gênesis 17, de 19 a 20. Gênesis capítulo 17, do versículo 19 a 20. O que isso diz sobre a generosidade e a graça do Altíssimo, mesmo quando interpretamos mal seu plano ou duvidamos dele? Pare um pouco, medite nessa palavra, volte um pouquinho se você quiser rever a pergunta. E então siga agora para a gente finalizar com a pergunta de número 8. Que dúvidas você tem escutado ultimamente? Escreva-as e, ao lado dela, anote as promessas. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 9. Deuteronômio 7, versículo 9. 2 Tessalonicenses 3, versículo 3. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. 2 Pedro 3 a 9. O Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Deuteronômio 7, 9. O Senhor é fiel e ele os fortalecerá. 2 Tessalonicenses 3, 3. Gente, isso aqui tem sido algo que eu tenho batido muito nesse tempo que eu tenho estado com vocês no devocional. Eu desejo de todo o coração que você seja extremamente verdadeiro. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração nessa hora. Deixa ele revelar a você quais são as incredulidades, quais são as suas dúvidas, quais são as tuas perguntas. Por muitos anos eu tinha muitas dúvidas. Eu achava que, não, como é que Deus podia ter o bem e o mal? Como é que Deus deixava que aquelas coisas desculpa, acontecessem? Como é que Deus me permitia viver aquela situação? Então, que o Espírito Santo possa testificar no teu coração nessa hora aquilo que precisa ser revelado. Porque a palavra de Deus diz que não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Então, que nessa hora o Espírito Santo toque seu coração para trazer a revelação que você precisa de qual a incredulidade você precisa quebrar nesse tempo. Amém? Finalizando, em Hebreus 11, 13, o autor escreve que um dos maiores heróis bíblicos
Viveram pela fé e morreram sem receber o que havia sido prometido. Por vezes, não vemos as promessas de Deus se realizarem enquanto vivermos. Em outros casos, será apenas uma questão de minutos. A despeito disso, e em tempos de dúvida, temos de lembrar que o Senhor não precisa de um despertador, pois não cochilou nem esqueceu o plano para a nossa vida. Ele é confiável e o seu senso de tempo é perfeito. Que nós, assim como Abraão e Sara, todos heróis da fé, possamos confiar em Deus, independente das promessas vistas ou não vistas. Que Deus te abençoe e guarde você e a sua família. Até o próximo vídeo.